Boa noite, pessoal. Eu vou começar a aula pelo slide da aula de ontem, porque nós temos algumas questões aqui que não foram feitas, tá? Então a gente vai concluir essas questões, lembrando que a gente trabalhou na aula de ontem uma introdução ao estudo da lógica, né? A gente adequou basicamente a linguagem sobre o que é uma amostra, o que é uma população. Se eu tiver uma pesquisa que engloba toda a minha população, eu vou ter um censo, correto? Aí a gente viu as formas de organização dos dados estatísticos. Uma forma mais primitiva de se organizar os dados seria um rol, que é uma ordem crescente ou decrescente na forma numérica, né? Na forma quantitativa. Mas lembrando que uma pesquisa ela nem sempre é quantitativa, ela pode ser qualitativa também. E aí as pesquisas quantitativas e qualitativas sofrem divisões conceituais, né? As quantitativas elas podem ser discretas ou contínuas, as qualitativas podem ser ordinais ou nominais, beleza? E aí cada uma com a sua particularidade, dependendo do que eu estiver pesquisando, obviamente. Eu tenho que ir no caso concreto, né? Eu tenho que ir na situação. O que eu estou pesquisando? Por exemplo, no caso das qualitativas, se eu estiver pesquisando coisas, uma pesquisa quali que não tem hierarquia entre as respostas. Eu dei o exemplo da religião, né? Falei, se for feita uma pesquisa para saber sobre a religião das pessoas, não tem como falar, católico está no nível, evangélico está em outro nível, não existe isso, né? Agora, quando eu pesquiso, vamos supor, escolaridade, tem como eu colocar níveis, né, qualitativos, falar, então, uma cidade que tem uma maior quantidade de pessoas com nível superior está um patamar acima, educacional, de instrução, em relação a uma cidade que não tem tantas pessoas com graduação ou pós-graduação, e assim por diante, né? E aí isso influencia, inclusive, na forma matemática também. Na hora que eu vou medir valores centrais. Porque dependendo do tipo de organização que eu tenho, qualitativa, pode ser que a minha medida de valor central tenha mediana, ou, se não, ou talvez não tenha mediana. Nós fizemos essa primeira questão usando como referência essa tabelinha aqui, ó. Falei, essa tabela é bacana porque ela faz você ganhar tempo se você memorizar, né? As pesquisas quantitativas, elas têm as três medidas centrais, que é média, moda e mediana. Olha lá, tanto a quantitativa discreta quanto a quantitativa contínua, elas têm média, moda, mediana. Mas apenas a qualitativa ordinal que tem a mediana. Ela não tem a média, tá certo? Ela tem mediana e moda. E a nominal, ela tem apenas moda, beleza? E aí nós resolvemos essa primeira questão usando isso como referência, ó. Ele falou sobre uma medida nominal na questão número 1, e justamente a nominal é a que tem apenas a moda, olha lá, ó. Ele fala aqui na questão número 1. Julgue o item subsequente referente à análise exploratória dos dados. A representação de diagramas de barra, a gente falou que essa representação de barra aí, ou coluna, ela serve tanto para medidas quantitativas, mais especificamente sobre medidas quantitativas discretas, tá certo? É melhor para medidas quantitativas discretas. Mas o diagrama de barra, o de coluna e o de setores, que é o de pizza, eles também servem, esses três especificamente também servem, eles são melhores para representações qualitativas, beleza? Mas eles também servem para quantitativas discretas. Lembrando que as quantitativas discretas é aquelas que elas vêm numa porção padrão, numa porção que a partir daquela porção não existiria um valor menor. Cuidado que quando a gente fala, depois isso surgiu, eu esqueci de falar para vocês, mas quando a gente fala de quantitativa, a discreta, eu não trabalho necessariamente com números inteiros, tá? Podem existir quantitativas discretas em porções de números fracionados também, beleza? Por exemplo, dinheiro em espécie, em forma de moeda, em forma de cédula ou moeda. Na fórmula de cédula ou moeda, ele é uma quantitativa discreta, porque não existe, por exemplo, a menor moeda hoje eu acho que é 5 centavos, não é de 1 centavo, acho que não existe. Não existe mais, né? Rodando por aí, eu não sei.
Mas vamos supor que eu tenha uma medida de dinheiro que está abaixo de 5 centavos, falando em espécie, beleza? Na forma tangível, então. Eu não tenho como fracionar em um valor menor do que isso, correto? Então, ela é uma quantitativa discreta, mesmo sendo fracionada em valores menores do que R$1, por exemplo. Porque 5 centavos é fração de R$1, beleza? Mas eu posso juntar de 5 em 5 centavos e formar R$1, R$100. Mesmo assim, era uma quantitativa discreta nessa forma. Lembrando que dinheiro, hoje, falar em dinheiro é algo mais complexo até do que isso, porque eu posso fazer dinheiro circular aí apenas em criptomoedas, por exemplo, né, em formas fracionadas diferentes de centavos. Eu estou falando especificamente na forma que ela circula aí na nossa mão mesmo, moeda e papel, tá bom? Tranquilo? Então a questão falou assim, ó, o gráfico da forma diagrama de barras, de linha e de pizza, né? Ele usou a linguagem informal aqui, inclusive, né? Ele falou gráfico de pizza, ele não falou necessariamente setores, mas ele poderia ter dito, a gente vai ficar esperto, se ele falar pizza, não tem problema. Possui escala de medida nominal. Aqui morreu a questão, tá certo? Quando ele fala que ele está fazendo uma escala de medida nominal, beleza, esses gráficos realmente, eles servem, especificamente esses gráficos servem sim para esse tipo de medida. Ah, mas ele falou linha, por que ele não falou coluna e tal? Porque a linha é apenas uma adaptação da coluna, lembra que a gente falou sobre isso? Se eu fizer o gráfico de coluna, por exemplo, aqui, ó, e marcar todos os extremos, aqui todos os platôs, eu posso fazer o gráfico de linha a partir disso, né? Então, o gráfico de linha também pode ser usado para medidas nominais, pode sim. E tem uma moda como a medida de tendência central. Tem a moda, na realidade, como a medida de tendência central. Certo ou errado? Nós marcamos certo, porque nós apenas memorizamos aquela tabelinha. Mas a gente sabe na prática, realmente, que uma medida nominal, ela não tem média e nem mediana, certo? Ela tem moda como medida central. Beleza? Ok? Então, esse item ficou certo. Vamos fazer os demais aqui, antes da gente pular para a nossa segunda parte. Pode falar. Uhum. A média pode ser feita em relação a todos os valores da minha medida. Uhum. A moda é o valor que mais se repete dentro de uma amostra. É o valor de, se a gente usar mais linguagem, né, é o valor que tem a maior frequência absoluta. Beleza? Número 2. Julgue o item subsequente referente à análise exploratória de dados. O histograma é um diagrama de retângulos contíguos com base na curtose. Agora, isso aqui a gente ainda não estudou, né? Eu vou falar para vocês o que faz parte da do nosso material de estudo também, a curtose, eu vou explicar. Das faixas de valores da variável e com área igual à diferença da frequência absoluta da respectiva faixa. Bom, vamos lá. Por que eu coloquei essa questão logo no início, nessa primeira aula de introdução? Mesmo não tendo uma ideia do que é a curtose, que a gente ainda não explicou, né? A curtose, ela tem a ver com a amplitude, lembra que nós fizemos ontem, gráficos curvos, né? Apenas para mostrar que existem gráficos assim, certo? Então, a curtose é o nível de amplitude desses gráficos. Se o gráfico ele tem uma amplitude maior ou um grau de achatamento maior. Por exemplo, ele pode ser mesocurtose, ele pode ser um gráfico menor, ele pode ser bem achatado, tá certo? Então, a curtose, ela mede isso, mas a gente não vai se apegar a essa parte do texto, porque a gente ainda não estudou. A curtose, ela tem uma medida matemática mesmo, para verificar, ela tem padrões matemáticos para verificar se a minha amplitude é maior ou menor. Lógico que isso é uma análise de frequência, tá? Relacionando a frequência dos dados que eu estou estudando. Mas só para a gente ter uma ideia do que é. A curtose, ela tem a ver com a amplitude desses gráficos curvos. Se os gráficos têm amplitude maior, menor, grau de achatamento, não sei o que é. Vamos supor que eu não lembro o que é isso aí. Bom, eu continuaria lendo a questão, né?
Aí ele fala, histograma de retângulos contíguos, com base na curtose, bom, não sei, vamos supor que eu não saiba, de valores da variável, agora aqui, vamos lá. E com a área desses retângulos que ele está falando, ele tem a ver com a diferença, é igual, na realidade ele usa a palavra igual. Ó. A área é igual. Igual é algo categórico em matemática, igual é igual, não tem como, tem que ser equivalente. É igual a diferença, o que é diferença em matemática? É uma subtração, né? Uma subtração de alguma coisa. É a diferença da frequência absoluta da respectiva faixa. Bom, vamos ver. Vamos ver o que é o histograma. Volta ali um pouquinho. Histograma é esse carinha aqui, ó. Beleza? É esse, ele parece, a gente até conversou sobre ele na aula. Ele parece o de coluna, certo? Só que a diferença dele em relação à coluna são dois. Uma na estética, na hora de olhar para esse gráfico aqui, os retângulos eles estão encostados uns nos outros, né? E o outro, a importância aqui, que é mais, né, é mais forte ainda, tem a ver com isso aqui, ó. Eu estou trabalhando com o intervalo, né, na minha análise. Aqui nesse exemplo, os intervalos estão abertos. Ele fala que esse gráfico representa nota de 20 alunos numa prova. Então, como que eu entendo? Alunos que tiraram entre né, 0 e 2, 2 e 4, 4 e 6, 6 e 8, beleza? Intervalos abertos, né? Ele coloca, porque não tem barrinha fechando ali. Ele fala que 2 pessoas tiraram notas entre 0 e 2, quer dizer que não teve uma pessoa que tirou necessariamente 0. Ela tirou, por exemplo, pode ter tirado 0,1, meio, porque está aberto. 3 pessoas, 6 e assim por diante. Então, aqui ele coloca os intervalos. Tá, vamos pensar então. Se eu calcular a área desse gráfico inteiro, eu calcular essa área, área de retângulos e somar tudo, eu tenho a área do histograma. Beleza? E essa área, a área de retângulos, ela é calculada como? Como que eu calculo a área de um retângulo? Lá na matemática, na geometria plana. Eu multiplico a base vezes a altura. Então, eu multiplicaria a base vezes a altura desse, base vezes a altura desse, base vezes a altura desse, correto? Base vezes a altura. Quem que é a base aqui? A base é a nota das pessoas. E quem que é a altura? A altura é a frequência, quantas pessoas tiraram aquela nota. Agora, essa base vezes essa altura tem a ver com a diferença, a subtração das frequências, depois que eu somar tudo isso aqui? Se eu somar tudo isso, por exemplo, essa base aqui vai dar 2, né? Levando em consideração a aproximação aqui dos intervalos. 2. 2 vezes 2, 4. Aí eu somaria, aqui tem 2 também. Tudo é 2 porque as faixas aqui, as amplitudes em cada faixa é igual, né? Em cada setor é igual. Vamos lembrar que cada intervalo de setor desse, se um for 2, o restante vai ser 2 no intervalo também. Tá bom? Então, aqui vai ser 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. Depois que eu somar tudo isso, vai ter a ver com a subtração da frequência absoluta? Frequência absoluta é essa frequência total aqui, ó, os 20. Né? Não vai. Porque soma tudo. Ó. Já está passando de 20 se eu somar. Ó. Já está passando de 20. Ó. Aqui vai dar 4. Aqui vai dar 8. 6, verdade. Aqui vai dar 12, certo? 12. Aqui vai dar quanto? 2 vezes 4, 8. E aqui vai dar 2 vezes 5, 10. Tem a ver com a subtração? Se eu subtrair, vai chegar, com alguma coisa vai chegar nesse 20, ele não usa nada de referência. Vamos voltar lá no item para você ver. Ó. Ele fala aqui, ó, a única informação que ele me dá é, depois que ele fala dessa faixa de curtose, ele fala, com a área, ou seja, a área do gráfico, igual a diferença da frequência absoluta da respectiva faixa. Quer dizer, se eu voltar lá em uma faixa qualquer... Isso. Vamos somar o total aqui já para ver? Ó. Aqui está dando 4. Aqui está dando 6. Aqui deu 12, né? Aqui está dando 8.
E aqui está dando 10. Quanto que deu essa soma? Aqui vai dar 10, 22, 40. Isso. Se eu subtrair com uma faixa qualquer, com a frequência dessa faixa, 40. Qual que é esse intervalo de frequência aqui? É 2, não é? 40 menos 2. Tem a ver com a frequência absoluta? Não. Ele fala da respectiva faixa. Tá? Não. Nem se você subtrair uma área qualquer daqui, uma específica área. Tá? Porque aqui, por exemplo, ó, essa área está dando 4. Né? Se eu pegar o 40 menos 4, vai dar 36. O total é o 40. Ele chega nos mesmos 20? Não, mas não é isso que ele fala, né? Ele fala da respectiva faixa. Da respectiva faixa. Não. Ele fala absoluta, se eu subtrair a... Olha lá de novo, ó. Cuja a área, que foi o que a gente calculou, é igual à diferença da frequência absoluta, que é os 20 lá, com a respectiva faixa. Não tem. Esse número não existe ali no cálculo que a gente fez, tá? Então vamos lá. Mesmo sabendo o que é curtose, o que tem a ver a área do gráfico com a frequência? Tem relação da área do gráfico com a frequência? Tem. Mas tem uma relação apenas de proporção, não de igualdade, tá? Porque proporcional não é igual. Por que a gente poderia falar? Eu poderia adaptar essa questão para ela ficar certa. Como? Eu poderia falar assim, a área é proporcional, não igual, é proporcional à frequência de cada faixa. Certo. Por que é proporcional à frequência de cada faixa? A área. Porque é base vezes a altura. E a altura é justamente a frequência. Tá certo? Onde as alturas são as frequências. Então, se eu encontrasse uma questão, vamos lá, onde ele falasse que a área é proporcional à frequência, beleza. É proporcional, porque eu uso a frequência realmente para calcular a área, já que a frequência é a altura do meu retângulo. Beleza? Mas ele não tem a ver com a subtração de nada. Ele viajou mesmo aqui. Depois a gente discute, eu volto nessa questão novamente, quando a gente falar da curtose. Mas em relação à curtose, essa definição que ele deu também está errada. Tá? Beleza? Então, item 2, errado. Não tem a ver com a subtração de frequência nenhuma aqui, a área do gráfico. Equivocado. Tá? Essa questão aqui é bastante interessante, ó, porque nós fizemos o seguinte, nós mostramos que o gráfico, onde eu coloco intervalos de frequências, né, onde eu vou usando as frequências para organizar a minha tabela, ele foi dado montado já em todos os exemplos que a gente fez. Mas se ele quisesse pegar os dados brutos, assim, igual estão aí, ó, eles estão espalhados. Ele fala que isso é uma tabela que mostra quantidade de bibliotecas públicas presentes em 20 regiões brasileiras. Quantidade de bibliotecas em 20 regiões do Brasil. E aí, estado bruto aí, está tudo bagunçado, 90, provavelmente ele pode ter organizado isso de acordo com ordem alfabética, alguma coisa não numérica, tá? Então ele organizou lá 90, 66, 78, 82, 77, está no estado bruto, está tudo bagunçado aqui, a forma quantitativa. Mas ele fala, a partir desses dados, pretende-se construir um gráfico de distribuição de frequências, beleza? Aquela de intervalo de frequências, com 4 classes. Olha só, eu vou fazer portanto, uma tabela com as regiões aqui, né? Lógico que eu não vou precisar escrever as regiões, mas eu vou escrever uma faixa de frequência aqui, e aqui eu vou colocar os dados num certo intervalo. Eu quero saber justamente qual é o intervalo que eu vou usar aqui. Anderson, mas como que você sabe que você vai usar intervalo fechado e aberto assim? Porque é o clássico, tá? No silêncio da questão a gente usa esta forma: fechado à esquerda e aberto à direita. Beleza? Por quê?
porque foi o que eu falei na aula passada. É o acordo implícito na estatística. Tá? É o que é mais convencional, o que é mais usado. Beleza? Então, eu vou ter que organizar em 4 faixas, ou 4 faixas são 4 linhas de intervalos adaptados para esses dados aqui. Como que eu poderia pensar um cálculo onde eu vou fazer, usando esses valores brutos aí, 4 linhas de intervalos? Pensem aí, vai lá. Essa daí vocês dão conta de fazer. Isso, tá certo. Pegar o máximo, o que mais? Exato. Uhum. É só você criar amplitude total. O que é amplitude total? Lembram disso? Amplitude total é a diferença entre o primeiro valorzinho que vai ficando aqui, beleza? E o último valor que vai ficar aqui, isso chama amplitude total. E eu vou dividir essa amplitude total em 4 amplitudes de classes. Beleza? Já que a amplitude de classe, lembra que a gente teve uma equaçãozinha assim, ó? Deixa eu voltar aqui também. Falei, ó, não precisa decorar, mas é bacana vocês entenderem. Não precisa decorar a fórmula, mas entender o que ela está passando de informação para a gente, ó. Essa aqui, tá? Amplitude total é o quê? É um H vezes X. Vezes K. Quem que é esse H? O H é a amplitude de classe, de cada classe. Onde a amplitude total é a amplitude de cada classe multiplicada por quantas classes, ou seja, quantas linhas tem. Beleza? Quantas linhas tem aqui. Então, é só fazer o processo inverso disso. Se eu quiser saber aquele Hzinho, aquele H, que é o intervalo de cada linha aqui, basta eu passar aquele K para o outro lado. Se o K está multiplicando, ele passaria dividindo. E falando de uma maneira corriqueira, que sem linguagem técnica nenhuma, o K é o número de linhas que tem na minha tabela. Então, a amplitude total, o máximo valor que tem lá, menos o mínimo. Isso é a amplitude total. Dividido por quantas linhas ou quantas classes existem aqui, no que eu vou fazer. Matei a questão. Tá certo? Então, vamos lá adaptar ao que a gente acabou de conversar. Facinho? Fácil demais. Olha lá, ó. Vamos pegar a região que tem mais bibliotecas. Aí no olhômetro aí, ó. O maior número dessa tabela, quem que é? É o 90. Ah, isso, tem um 91 ali mesmo. Tem um 91, exato. É o 91. E vou subtrair do menor número. O menor valor é o 60. Então, é essa conta que eu vou fazer. Amplitude total, vou escrever aqui com a linguagem correta. Amplitude total é igual a quem? 91, né, na realidade, menos 60, beleza? Quanto que vai dar isso? Amplitude total, 31. Eu ainda não achei o intervalo de cada uma daqui. O que eu vou fazer, então? Vou pegar o 31 e vou dividir em quantas classes eu quero fazer. Beleza? Quanto que vai dar isso? 7,75. Beleza. E quando dá número quebrado assim eu faço, é convencional, falando de convenção de novo, é convencional usar o 7,75? Não é. É convencional usar números inteiros. Aí eu uso uma regra de aproximação matemática, que é, a partir da casa dos décimos aqui, se eu tenho o número 5 acima, entre 5 e acima de 5, eu aproximo para o próximo número inteiro, para mais. Ou seja, eu aproximo para 8. Agora, se eu tivesse aqui na casa dos décimos, 4, 3, 2, números menores do que 5, eu mantenho o algarismo anterior, esse algarismo 7. Não é que eu diminuo, tá? Tem gente que acha que diminui. Não diminui nada. Mantém o algarismo 7. Então, o número inteiro seria 7. Então, essa aproximação que nós iríamos fazer para 8. Isso quer dizer que na primeira classe aqui, ó, já para a gente pensar na situação real, eu usaria o menor número de todos, que é o 60. E eu faria o intervalo de 60 aberto para 68. Na segunda classe, eu faria entre o 68 fechado e aberto até mais 8, que daria quanto? 76, certo? E assim de 8 em 8. Então, 76 mais 8. Quanto que vai dar? 84. E por fim,
eu faria fechado para o 84, mais 8 aqui, que vai dar quanto? 92, né? Beleza? Então, essas seriam as minhas classes de frequência. Então, mas ele está aberto. Como ele está aberto, indica que não chega realmente no 92, ele vai terminar no 91, de fato. Né? E essa pergunta é muito boa, porque não existe 91 ali na minha distribuição. Só que por isso que a gente faz normalmente intervalos abertos na direita. Porque é muito frequente com aproximações, o fato de ter aproximações na amplitude total, e na hora de dividir classes, eu não ter o último número participando por causa dessa aproximação que eu fiz. Então, eu uso o intervalo aberto para a direita justamente para chegar no algarismo anterior. Beleza? Tranquilo? Então, a amplitude é superior a 6. De fato, é superior a 6. Né? E ele fala amplitude de classe. Né? Vamos ver. Ó. A partir desses dados, mas de qualquer forma, as duas seriam, tanto a total quanto a de classe seria maior. A partir desses dados, pretende-se construir um gráfico de distribuição de frequências com 4 classes de igual amplitude. Os valores mínimo e máximo de cada classe devem ser números inteiros. Ele me falou, né? Considerando essas informações, julgue o item subsequente relativo ao gráfico de distribuição a ser apresentado. O interessante é que a assertiva usa o termo amplitude só aqui, né? Mas certamente ele está falando de amplitude de classe, tá bom? Mas mesmo se não fosse, o outro valor é até muito acima de 6. Beleza? Dá para fazer em gráfico também. Lembrando que os gráficos, para faixas de frequência, são os gráficos ogiva, né, que é a adaptação do gráfico que a gente acabou de ver, do gráfico de setores. Histograma. Normalmente, a faixa de frequência fica na vertical. Fica na horizontal, corrigindo. Olha lá. Você fala nesse eixo aqui. Vamos ver. Ó. A gente usa aqui. Ó. Aqui, esse gráfico é um pouquinho diferente. Tá? Ele usa aqui frequência acumulada. Tá? Só que, independente do gráfico, aqui ele usa o intervalo de frequência com classes de altura. Né? Eu posso fazer gráficos usando frequência na vertical, na horizontal, não importa, não existe essa ordem. Quando ele fala gráfico, poderia ser esse aqui também, tá? Isso aqui é um gráfico. Esse. Não, não existe essa regra, tá? X é frequência. Não, X não é frequência. O X é o intervalo de classe. É. O F é frequência. Não existe essa regra, tá? Não existe, mas se eu quiser fazer, eu posso. Por exemplo, olha, e ele não cita um gráfico específico, né? Ele não fala um gráfico específico. Por exemplo, o histograma, ele usa aqui, ó, o intervalo de classe. Só que ele usa aqui, ó, no eixo X, tá? Não tem problema. Agora, esse gráfico que eu falei, ó, o gráfico ogiva, ele usa frequência com frequência. Ele usa frequência acumulada com o intervalo de classe aqui, ó. Que eu posso avaliar frequência também em um em relação ao outro. Eu vou ter que avaliar caso a caso, tá? Não tem uma regra específica que fala. Normalmente eles, numa questão parecida com essa, ele não fala, né? Mas quando ele quer discutir um gráfico especificamente, tá? Ele fala eixo X, eixo Y, eixo horizontal, eixo vertical. Se ele ocultar, se ele não der o gráfico, ele vai falar, considerando frequência, eixo vertical. Considerando idades, por exemplo, eixo horizontal, beleza? Ele não deixa totalmente cego a gente, sim, porque senão não tem como fazer, né? Tá? Questão número 4, bora lá?
Questão 4 é uma continuação da questão anterior. Só que ele pede aqui uma assertiva diferente, né? Ele fala, tabela a seguir, bibliotecas, 20 regiões brasileiras. A partir desses dados, pretende-se construir um gráfico de distribuição de frequências. 4 classes, mesma coisa. Ó. Os valores mínimos e máximos devem ser números inteiros. Considerando essa informação, julgue o item subsequente. A última classe, já está feito aqui, né? A última classe deverá variar de 84 a 91, foi a pergunta dele ali, ó, né? Última classe deve variar entre 84 e 91? Tá certo. Porque ele está usando números inteiros, né? Se está fechado para cá, quem entra? 84. Se está aberto para cá, o menor inteiro que participa é o 91. Já que eu estou trabalhando números inteiros. Tá certo? Perigosa a questão, né? Porque ele diz o seguinte, no enunciado, acima, que ele vai trabalhar com os valores, está lá no texto, ó, mínimo e máximo de cada classe deve ser números inteiros. Beleza? Então, se o 91 participa, tem 91 na nossa distribuição, eu tenho que colocar 92 aberto para cá, porque ele não chega a 92, o último é o 91. Não, naquela situação de aberto, não. Eu poderia fazer uma pergunta. Ó. Eu poderia fazer um gráfico diferente aqui? Um gráfico, não, perdão, uma tabela diferente? Eu até poderia, sabia? Porque eu usei uma aproximação aqui, para 7,75, não usei? Usei uma aproximação para mais. Anderson, mas vamos lá, o cara fez diferente. Ele me apresentou uma distribuição diferente. Ele me apresentou uma distribuição de 7 em 7 aqui, ó. 60, 67. Só que ele fechou do lado de cá, do lado direito, o meu intervalo. Ele fechou para cá. Aí ficaria de 60 a 67, de 60, aí já mudaria, de 68, né? Porque, entenda o seguinte, se aqui ficou fechado para o 67, na próxima classe entra o 68. Porque o 67 já foi contado na classe anterior. Então, se eu fechar aqui, ó, desse lado, eu vou somar mais 7. Vai a quanto? 75. Então, aqui, de fato, entra o 76, porque já foi contado no anterior. Se eu somar mais 7, vai dar quanto aqui? Mais 83. Então, aqui, de fato, 84. Se eu somar mais 7 aqui, fala para mim. Então, pronto, daria certo também, ó. Porque agora está fechado para a direita. Se eu variasse de 7 em 7. Então, essa aproximação aqui, ó, olha o detalhe, ela pode ser feita para mais ou para menos. Depende se eu vou deixar o intervalo de classes aberto para a direita ou fechado. Se eu deixar ele aberto para a direita, eu aproximo para mais. Se eu deixar ele fechado, eu aproximo para menos. Os dois dão certo. Uhum. Nos dois casos estão certos. Uhum. Isso. Para 8. Aí, se tiver 91, está errado. Aberto para o 91 assim, está errado. Esse item estaria errado. Entraria o 90 como o último inteiro participante da minha classe. Entendeu? Agora, isso, exatamente. Uhum. Se tivesse 91? Uhum. Uhum. Sim. Aqui, 91. Se aqui fosse fechado. Sim. Não, não. Quando a gente fala número inteiro, é que ele não pode ser fracionado. Não pode ser 91,56. Porque se tiver aberto aqui, qual é o último inteiro que eu conto daqui para cá? Não, calma. Sim. É porque eu já mudei. Se aqui for 91, sim, está fechado.
Entendeu? Agora, eu não tinha usado inicialmente essa tabela. A mais usada, a convencional, é fechada aberta, né? Mas ele poderia, eu estou dizendo, ele poderia ter montado assim, correto? Mas a nossa ficou assim, não ficou? A primeira que a gente fez ficou assim, não ficou? Então o item está certo ou está errado? Certo. Tá certo. Porque ele falou que a última classe deve variar entre 84 e 91. De fato, ela varia de 84 a 91 aqui. Por quê? Porque o 92 está aberto. Então, o anterior inteiro a ele é o 91. Tá certo? Nesse caso, está aberto. Certo item. Beleza? Questão número 5, última dessa bateriazinha aqui, para a gente evoluir no conteúdo. É muito conteúdo, tá, galera? Então, eu vou deixar a última aula, do mesmo jeito que eu fiz com o raciocínio lógico, eu vou deixar a última aula para a gente fazer mais exercícios, porque eu preciso dar uma matada no conteúdo, porque senão a gente termina com conteúdo pendente, tá? Vamos lá, 5. Julgue o item subsequente referente à análise exploratória de dados. O gráfico de barras é adequado para análise de variáveis qualitativas ordinais ou quantitativas discretas, pois permite investigar a presença de tendência nos dados. Olha, aqui também, de novo, eu quero reforçar apenas os 3 primeiros gráficos que a gente trabalhou, tá? Porque essas perguntas, elas caem, são perguntas muito fáceis. Então, logo na primeira aula, eu gostaria que vocês não errassem questões desse tipo aqui, porque normalmente a prova de estatística é uma prova, a gente sabe que é pegada, né? É uma prova carregada. E aí, se você perde uma questão bobinha, não pode perder. Então, questão sobre gráfico, que fala sobre gráfico de coluna, que fala sobre o de barras, que é o que ele está usando como exemplo, e o de pizza, eu não posso esquecer que eles servem, são melhores adaptados, são mais usados para gráfico, para análise de dados quantitativos discretos e qualquer qualitativo, tá? Qualquer qualitativo. Por que ele não é muito bom, Anderson, para quantitativo contínuo? Porque no quantitativo contínuo, ele tem valores quebrados, então é melhor eu trabalhar assim, ó. Quando tem forma contínua, eu falo, dessa faixa até essa aqui, tendo número quebrado ou não, tendo número fracionado ou não. Então, eu não trabalho normalmente com esse tipo de gráfico, pizza, coluna, o de barra também, não trabalho normalmente para intervalos contínuos. Eu trabalho quantitativo, discreto e qualquer qualitativo. Beleza? Então, vou gravar os 3 primeiros. Barra, coluna e o pizzinha lá, tá? Beleza? Então, vamos para a nossa... Terminamos. Certo item, tá, galera? Certo item, foi isso que ele falou. Vamos aqui evoluir. Agora, a partir de agora, a aula fica bem matemática mesmo, tá? Ela vai ter bastante cálculo. Então, matemáticazinha básica bem revisada. O que eu preciso de matemática básica aqui? Operações, galera. Multiplicação, divisão, lembrar posicionamento de vírgula, tá? Isso aqui não tem como vocês fugirem mesmo. Faz demais. Então, vamos lá. Essa aula, eu não nominei ela ali, mas ela trabalha com medidas de valores centrais. Ah, já comentamos? Já. Mas nós comentamos por cima, apenas como uma forma de introdução. Então, medidas de valores centrais, o que eu vou lembrar sempre? O valor central de uma distribuição. Então, essa análise é usada no nosso dia a dia. Em determinado órgão, na hora que eu cheguei aqui, vocês estavam falando quanto que ganha o lugar, ISS Cuiabá, né? E aí, valor médio salarial. Não é o valor real, é o valor médio salarial. Eu vou pegar lá o portal Transparência. A gente faz isso aqui quando abre edital. Eu sou coordenador da Politec aqui, do curso preparatório para a Politec. Então, a gente chega lá e fala bem assim, galera, olha lá, salário médio das pessoas que trabalham lá como perito oficial, 14 mil, não sei, 15 mil, salário médio. Mas tem cara que está ganhando
8, talvez, né? Tem cara que está ganhando 20, beleza? Progressão de carreira, mas a gente dá sempre uma média, beleza? Mas não existe uma única forma de se calcular uma média. Existem várias formas de se calcular em médias e cada ela me dá alguma informação sobre o que eu estou estudando. Beleza. Aí, sabendo o que é média, já vou puxar um gancho para a próxima aula. Quando eu traço um valor médio, esse valor ele não traduz necessariamente o salário de cada pessoa, acabamos de falar. Então, a partir dali, eu tenho desvios. Por exemplo, Politec, salário médio, 14 mil, mas tem um cara que ganha 8, então existe um desvio entre o cara que ganha 8 e a média. Ah, mas tem um cara que ganha 20, então existe um desvio positivo, né, para quem ganha 20. Então, além das médias, nós temos o estudo dos desvios, beleza? Que são chamadas medidas de dispersões. Então, nós vamos trabalhar nessa ordem, valor médio, medidas de valores centrais, para depois entender o que são as dispersões. Tá claro? Beleza? A média que a gente mais usa, que a gente mais comenta na realidade, é a média aritmética, que nem sempre é uma boa média, tá? Não é porque é a mais cotidiana que é a melhor, até porque senão a gente não usaria as demais. A média aritmética é aquela média que a gente soma os valores e divide pela quantidade de termos que nós usamos. Exemplo simples aqui, para a gente não ficar falando à toa. Eu estou com 5 alunos com as seguintes idades, 14, 12, 15, 18 e 16 anos. Qual é a idade média desses alunos? Somo todas as idades e divido por quantos alunos eu tenho, beleza? Então, isso vai dar 75, dividido por 5, a média das idades, 15 anos. Oi? Então, nesse caso, dá a mesma coisa, exatamente. E nesse caso, nós temos uma curiosidade também, né? Porque o 15 ele também está aqui no centro, né? Então, nesse caso específico, mas o 12 não está na ordem. Tá, mas a gente pode fazer uma ordem de cabeça, que é só pular o 12 para cá. Esse 15, ele confunde a mediana com a média. Então, nesse caso específico, a mediana e a média se confundem. Beleza. Então, nós temos aí a ideia básica do que é uma média aritmética numa distribuição dada em um rol, né? Porque ali, apesar do 12 estar deslocado, se a gente organizasse ele, nós teríamos um rol. Então, a forma matemática aqui ficou pequenininho, mas eu tenho um símbolo de somatória, ela ficou assim, ó. Beleza? É bacana eu entender essa simbologia, porque é a simbologia que ele pode apresentar em questões. A simbologia X, barrado aqui, com essa barra superior, é da média aritmética. É específica da média aritmética. E o que ele está falando aqui? Ó? A média aritmética é a soma, ou somatória, de todos os X, todos os elementos da minha distribuição, dividido pelo total, pelo N. Lembra desse N que apareceu também na aula passada? O N é bacana porque daqui a pouquinho a gente vai trabalhar com a frequência. E lá na aula anterior alguém perguntou, porque na aula anterior tinha isso aqui, ó, somatória, F minúsculo aqui, somatória do FI igual a N. Aí alguém perguntou, poxa, mas o que é isso aí? Somatória do FI igual a N. Somatória das frequências individuais, cada frequência, é igual ao número total que eu estou avaliando. Então, 2 alunos com 15 anos, 3 alunos com tantos anos. Se eu somar essas frequências, me dá o total que a gente chama N. Essa simbologia, bacana você entender, está escrito aqui, tá? O X barrado é a média aritmética, o símbolo de somatória é esse, XI é cada elemento, e N é o número total de elementos, tá certo? Se eu colocasse aqui embaixo, assim então, ó, se eu colocasse aqui embaixo outra somatória, escrito assim, FI, estaria certo? Já apareceu isso numa prova, tá? A somatória do FI é o N, beleza? Está escrito ali em cima. Então, a somatória do FI é o N. Ele perguntava numa questão ESAF, faz bastante tempo, nunca mais eu vi ele brincar com essas coisas. Mas a ESAF era muito doida, cara. A ESAF colocava uma fórmula lá e perguntava bem assim, essa fórmula
é uma fórmula que ele não pedia para resolver o problema. Ela dava um problema, tantas pessoas dentro de um laboratório trabalham em regime de plantão, papapá, tantos homens, tantas mulheres, determinado dia o chefe do plantão falou, designou X homens e X mulheres para trabalhar à noite. E aí ele dava uma fórmula, apresentava uma fórmula nas alternativas, múltipla escolha. Aí numa das fórmulas, ele falava, essa equação aqui, essa fórmula, resolve um problema de combinação do enunciado acima. Quer dizer, ele não pedia para fazer cálculo nenhum, ele perguntava apenas o seguinte, essa fórmula aqui é a fórmula da combinação, lembra que quando a gente finalizar o curso aqui, a gente vai ter que estudar arranjo, combinações e permutações, né? Ele perguntava se a fórmula era a fórmula certa. Só isso. A Exaf era boa para fazer isso aí. Só isso. Decoreba, ele queria saber se você decorou a fórmula. Adoravam fazer isso. E aí, determinada questão, ele perguntou se essa equação era uma equação correta, era uma equação certa para a média aritmética. Era, só você lembrar que a somatória das frequências individuais é o N, é o total. Beleza? Mas não é muito comum, não, tá? Mas só para a gente ficar esperto aí. Tá, agora, e se eu não tiver igual assim bonitinho, ó, um rol, igual aqui tá, vou colocar na ordem, 12, 14, 15 anos, não tiver no rol. Mas eu tiver várias crianças com 15 anos, várias crianças com 12 anos, né? Aí eu teria que trabalhar a frequência. Essa fórmula, que é um pouco intuitiva, ela assusta olhar aqui, mas ela é o que a gente faria se eu tivesse isso aqui, ó. Quer ver? Vamos criar uma situação aqui. Deixa eu voltar. Aqui. Imagine que eu tenha uma distribuição X de idade, pode ser, e uma distribuição de frequências aqui, ó. 12 anos, só que não uma criança a mais. 3. 14 anos, 2 crianças. 15 anos, uma criança só. 16 anos, não é o mesmo exemplo anterior, estou criando outro, tá? 3 crianças também. E no fim eu tenho uma criança só com 19 anos aqui. Uma criança. Com 19, para nossa mãe, com 19 anos, a gente é criança ainda. Então vamos lá. Bom, primeiro, como que eu adaptaria essa situação para aquilo que a gente acabou de ver ali, ó, para uma média aritmética? Vou voltar para o N aqui. Como que eu adaptaria isso que a gente acabou de entender? A gente sabe o que é? Tem 3 crianças com essa idade, então eu não vou fazer 12, 12, mais 12, mais 12. Pronto, é só isso. Tá certo? Então o que eu faria aqui, para calcular a minha média, numa tabela de frequências, seria multiplicar as frequências, não é? Essa frequência vezes essa idade. Somar com essa frequência mais essa idade. Então, eu multiplicaria cada frequência pela sua idade correspondente. Ou seja, aqui, 3 vezes 12, 2 vezes 14, 1 vezes 15. Só que no final, eu somaria tudo isso. Então, no final eu somaria todas essas individualmente. E dividiria por quem? Por N. Cortar, porque aqui eu não estou fazendo uma soma, isso aqui é interessante, ó. Eu não estou fazendo uma soma das frequências individualmente. É do produto disso aqui, ó. Entendeu? E aqui eu tenho as somas individuais. É como se eu tivesse assim, ó. F1 vezes X1 mais. E assim por diante. Quem que é X1? Esse. Quem que é X2? Esse. Quem que é F1? Esse. Quem que é F2? Esse. Tá entendendo? E em matemática básica, a gente sabe que isso aqui não corresponde a uma soma direta, é o produto, né? O produto somado. Beleza? Mas eu vou precisar lembrar de tudo isso na hora da prova, a não ser que ele queira que eu escreva a fórmula para ele. Normalmente as bancas que estão fazendo prova de Cefaz aí, eles não estão pedindo para você apresentar a fórmula para ele. Então essa conta ela ficaria assim, ó, simplesmente. A informação que foi dada nessa
nessa fórmula, a informação que está te passando é isso, ó. Essa informação se traduz aqui, ó. 3 vezes 12, mais 2 vezes 14, mais 1, nem precisava, vezes 15, mais 3 vezes 16, mais 1 vezes 19. Tudo isso dividido por, soma aqui tudo, ó, 5, 6, 9, 10. Beleza? Eu teria que fazer essa conta. Bom, vamos fazer já que estamos aqui. Isso aqui vai dar quanto? Ó? 36, 28, 15, 3 vezes 16 e 19. Vamos fazer aqui. Deixa eu ganhar um espacinho. Tô ficando... Oi. Fazer logo aqui. Uhum. E multiplica, não dá certo. A matemática não bate. Por que que não dá para fazer isso? Por causa das regras de operações matemáticas. Faz-se primeiro multiplicações antes de adições e subtrações. Eu entendi. Somaria, multiplica os resultados. Só que aí eu estou violando uma regra de álgebra, que é produto antes de somas. Entendeu? Por isso que eu tenho que fazer individualmente aqui, ó. Beleza? Aqui vai dar 36. Aqui vai dar 28. Aqui vai dar 15. 3 vezes 18, 48 e 19. Se eu somar tudo isso aqui, quanto que deu? Alguém fez isso aqui? 140 aí? Dividido por 10. Então, a média das idades aqui é 14,6 anos, mais próximo de 15 anos, se ele quiser um valor inteiro. Não é verdade? Beleza? Aproximadamente 15 anos, então. Isso, também coincide aqui com a mediana, né? Beleza? Ele fica na mediana mesmo? Se eu tenho 10, ó, porque a mediana aqui é uma situação diferente, né? Se eu tenho 10, daqui aqui eu tenho 5, né? Então, 5 com o seu vizinho. Então, é a soma do 14 com o 15 dividido por 2. 29 por 2. 14,5. Próximo. É aproximadamente 15 também, na aproximação. Uhum. Beleza? Então, isso daí, para dados agrupados assim, em frequência. Agora, e se ele tivesse em classes, igual a gente acabou de fazer ali? Acho que eu tenho um exemplo de classes aqui, deixa eu ver. Aqui eu tenho que lembrar das equações, né? Olha lá, a média para dados agrupados em classes. O que são as classes? É o que a gente mostrou agorinha naquele problema da última questão que nós fizemos, penúltima questão. Que nós fizemos fechado para cá, aberto para cá. E se fosse um problema daquele tipo, como que eu calcularia a média aritmética para aqueles dados agrupados em classes? Na aula anterior, eu falei para vocês, ó, gravem um cálculo bem simples aqui, que é o ponto médio, tá certo? Porque o ponto médio ele vai servir para alguma coisa lá na frente, que é essa coisa aqui, ó. Nessa situação de dados agrupados em classes, eu não uso o valor, né, o valor da amplitude de classe para calcular. Eu uso o ponto médio. Olha a fórmula lá, ó. É a soma também do produto das frequências pelo ponto médio, dividido por n. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui para vocês também. Eu trouxe aqui uma situação. Só um minutinho. Estão entendendo ou estão fingindo? Muito difícil? Vocês acharam difícil? Vamos usar o mesmo exemplo.
Tava nada. Você tava sem sorte no dia. Tava mais de boa? É... Não, mas eu não escolho no dedo, não. A gente tem um banquinho de dados ali. Oi? Teorema de conjuntos é aqui com a gente, na estatística. Hã? Não. Na aula de análise combinatória. Uhum. Eu acho que vai ser amanhã. Análise combinatória, amanhã já é quarta, né? Quarta e quinta, né? Na pior das hipóteses, na primeira parte da quinta. Tem que entrar em probabilidade. A estatística, ela estuda a teoria de conjuntos dentro do assunto probabilidade. Se Deus quiser, tem que conseguir, cara. Tem que conseguir. Como assim, gente? Idade não, altura. É assim mesmo, galera. É a vida do concurseiro. Vai até 180. Bom, vamos trabalhar com isso aqui, ó, só que usar como referência justamente a média aritmética para uma situação igual a essa. Ó. Aquele PM ali foi eu que coloquei, normalmente a tabela não vai trazer, né? Se ele me apresentar um problema de altura, de pessoas, onde ele me dá apenas o intervalo de classe e me dá as frequências para cada intervalo, ele não fala do ponto médio. Esse ponto médio é o que coloquei a mais aqui. Então, numa prova, o que eu faria? Se eu tivesse um espaço, eu estenderia um pouquinho mais aqui e faria mais uma coluna aqui chamada ponto médio. Beleza? E o que é o ponto médio? Lembram lá da nossa primeira aula? Muito simples. O ponto médio é a soma daqueles extremos lá dividido no meio, sempre no meio. Tá? Dividido por 2. Então, na prática, o ponto médio é como se fosse o valor central de cada classe. Tá? Só isso, somente isso. Então, quem que seria o ponto médio aqui? 140 mais 150 dividido por 2. E aqui, 150 mais 160 dividido por 2. Sempre por... não é pela frequência, tá? É sempre por 2, é sempre no meio. Porque nós estamos apontando isso aqui, é isso que nós queremos. Ó. O centro, o ponto médio mesmo de cada classe. E aqui, 160 mais 170 dividido por 2. E aqui, 170 mais 180 dividido por 2. Então, achem aí pra gente, vai ficar como um exemplo aí, o ponto médio de cada classe. Não altera. De novo, aí, isso aqui é... Ah, professor, mas fica com um certo erro. Fica, se for aberto, se for fechado, fica com um certo equívoco. Mas na primeira aula eu estava explicando o seguinte. A estatística, assim como a matemática financeira, ela trabalha com convenções, porque é matemática aplicada. Eu vou usar no cotidiano, aplicado em alguma coisa aí mesmo, na vida. E aí eu vou... Convenções humanas, né?
Lógico, pode existir erro, tanto que na estatística existe análise de erros também, né? Mas é sempre para intervalos abertos ou fechados, tá? Beleza? Quanto que vai dar esse aqui? 145 e esse? 155. Quantos? 165 e esse? 175, beleza? Então existe um parâmetro também, né? Ok, facinho. E aí como que eu faria desta análise a minha média aritmética, se ele pedisse? Olha a fórmula. Não é a somatória das frequências multiplicadas pelo ponto médio? Então eu faria, ó, essa frequência vezes aquele ponto médio. 2 vezes 145. Como é somatória, essa frequência 3 vezes aquele ponto médio. Já entenderam, né? A diferença é que eu não trabalho com o valor real. No caso desses intervalos agrupados, assim, ó, fechado, aberto, né? Tem nome isso, inclusive. Ele pede sempre a média aritmética feita desta forma. Não é que ele pede. A regra é dessa forma. Somatória de quem? Da frequência daquela classe pelo ponto médio daquela classe. Beleza? Então, cada frequência pelo seu ponto médio. Somado. Certo? Então, quem é a frequência dessa classe? 2. Quem é o ponto médio dessa classe? Desta frequência. Sempre soma. 2 vezes 165. Mais. Não. Quando ele pedir a média aritmética para dados agrupados em classes. O que são as classes? Essa forma de escrever. Quando ele dá assim, ó, ele não tem um intervalo de classe. Ele dá diretamente. Aqui são as pessoas de 12 anos. Aqui são as pessoas de 14 anos. Aqui não, são pessoas que têm entre 1,40 m e 1,50 m. Uma faixa. Entendeu? Porque se eu não tiver uma adaptação aqui, eu nem consigo fazer esse cálculo, né? Certo? Tudo isso dividido por N, né? Quem que é o N aqui, ó? A soma disso aqui. Então, 5, 7, 11. Beleza? Façam essa conta aí pra gente. Facinho, né? Fácil demais. Até eu que sou bobo aprendi a fazer isso aí. Ficou muito extenso? Aqui em cima deu 1.785, dividido por 11. Quanto que vai dar essa divisão? 162,27. Se ele me pedisse para trabalhar isso de forma inteira, então, aproximadamente 162, né? Isso, justamente. Então, quer dizer que a média, entendeu? Olha a interpretação disso. A média de altura dessas pessoas que foram estudadas é 162 centímetros, ou 1,62 m. Beleza? Tranquilos? Se ele me der um estudo feito assim, em dados agrupados por faixa de frequência, tá? Facinho demais. Agora, essa não é a única média. A única média, essa é uma média chamada média aritmética. Para que ela serve? Ela serve para esses estudos onde não existe uma qualidade ou uma hierarquia
entre o que eu estou estudando. Como que eu vou falar? Lógico que na vida, ou VG, quanto mais alto você é, melhor, eu acho, né? Você vê desvantagens, vantagens, desvantagens, vamos lá. Mas não existe no dia a dia, né? A gente fala bem assim, maior, menor, não sei se for para classificação no esporte específico, alguma coisa assim, mas para ser professor, por exemplo, ninguém chegou em mim e falou, você tem que ter no mínimo 1,90, né? Mas existem situações, então essa situação não teria uma ponderação, um peso em relação a quem tem 1,62, 1,40. Oi? O cálculo? 1.785 dividido por 11? Confere aí que eu não fiz, não. Deu. Sim, aí a gente usa aqui, então. Vamos usar o símbolozinho de aproximado. Beleza? Confere aí pra gente certinho. Mas existem situações na vida e no mundo real, em pesquisas, onde eu tenho peso nas coisas. Ou seja, imagine que, na situação de vocês, prova de concurso público. Tá? Vamos supor que se for a FGV, ela vai lá e fala, mas vamos lá, essa distribuição de notas não vai ser igualitária. Eu vou colocar peso aqui. Língua portuguesa, peso 2. Tá certo? Direito tributário, peso 2. Ele escolhe algumas matérias que talvez sejam mais relevantes para o trabalho do fiscal. E aí eu tenho uma média, na hora que você vai calcular o que você acertou e o que você errou, não de forma aritmética, mas de forma ponderada. Porque o que tem mais peso conta mais na hora de fazer a soma da nota. Então talvez você não foi tão bem em direito penal, cai para vocês também, né? Mas foi melhor, arrebentou na prova de tributário. Aí talvez a de tributário alavanca a sua nota comparado com o penal. E talvez uma pessoa que fez melhor penal, mas errou muito de tributário, não vá tão bem igual você. Então, a ponderação é relacionada a isso. Esse é o melhor exemplo, talvez, para a gente associar a uma média ponderada, quando eu coloco peso nas coisas, coisas que valem mais do que outras. Então, além de eu somar os x, somar os elementos, o x ali seria a sua nota, no caso, eu colocaria multiplicação pelo peso, tá certo? E outra coisa importante, o denominador dessa fração. O denominador não é a soma dos elementos. O denominador aqui é a soma dos pesos. Beleza? Então, aonde que as pessoas erram média ponderada? No denominador. Tá certo? Tem gente que acha que a soma aqui no denominador é a mesma coisa da outra. Não é. Aqui não é a soma de todos os elementos aqui de frequência. Tá? Não é a soma dos elementos de frequência, é a soma dos elementos de peso. É a soma dos pesos. Ok? Vamos colocar um exemplo aqui, parecido com esse que eu acabei de falar. Olha lá, ó, notas de uma determinada prova aí. Então, alguém fez uma prova desse tipo aqui, ó. Tá, inclusive, parecido com uma prova de perito aqui, ó. Biologia, filosofia, física, geografia, história, sei lá, matemática, português. E essas notas, 8,2, 10, 9,5, enfim. Mas cada uma tem um peso, então se eu comparar aqui eu já tenho uma ideia. Ó. Então, peso de biologia e de língua portuguesa e de física também e de matemática são pesos maiores. Então, o que eu vou ter que fazer na prática? Multiplicar cada uma nota pelo peso e depois somar esses pesos e fazer o denominador. Tá certo? Fazer o denominador pelo peso. Ok? Então, ficaria assim, ó. Eu multiplicaria, primeira nota lá, ó, biologia, 8,2, peso 3, 8,2 vezes 3, somado com próxima nota, filosofia, tirou 10, quanto que é o peso? Peso 2, então, 10 vezes 2, ou 2 vezes 10, a ordem, eu dei uma trocadinha, mas não tem problema, tá? 9,5 vezes 4 é assim. Tá, vamos lá, já entenderam, né? Denominador, peso, soma dos pesos. Então, se eu voltar lá, era peso 3, 2, 4, 2, 2, 3 e 4. Olha lá embaixo no denominador. Ó. Então, ele fez um peso total 20, proposital. Normalmente, esses pesos aí, eles dão números de base 10, justamente 10, 20, 30, 40, para dar um cálculo percentual exato, tá? Para ficar mais simples fazer dessa forma.
Então, a média dessa pessoa aí foi uma média 8,7, tá bom? Tranquilo? Então, essa é a média ponderada. Para que serve? Para quando eu tenho importância em algumas coisas comparadas com outras. Isso pode acontecer não apenas em nota, mas em N coisas, né? O pessoal trabalha no mercado de ações, aí, investimento em bolsa de valores, investimento em coisas desse tipo, faz para saber média do que está ganhando, ganhou no dia, ganhou no mês, ponderação, é média ponderada, porque tem investimentos maiores, investimentos com percentuais maiores na hora de fazer a divisão de lucro, ok? Não é uma média aritmética, então uma média aritmética não resolveria o meu problema, tá? Existe uma média chamada média geométrica, certo? O que é uma média geométrica? Aqui agora, vamos lá. Importância na hora de fazer conta é lembrar das fórmulas, tá certo? É lembrar da fórmula. Se ele me pedir uma média geométrica, não lembrar da equaçãozinha aí, que ela é feita uma raiz, ela tem as multiplicações lá com o índice da raiz sendo n, o n, esse n é esse mesmo n aqui, tá? O n é a somatória das frequências, ou posso associar com o total de elementos. Então, o índice da raiz ali, ó, o índicezinho da raiz, é o total, é a soma das frequências. E dentro da minha raiz, né, os radicandos ali, eles são resultados do produto dos elementos, e não mais de somas, certo? Ele não representa mais soma. Então, nem toda média é dada por soma de alguma coisa, beleza? A média geométrica é dada por produto. E ainda assim, ela é a raiz da enésima, uma raiz enésima desse produto. Aí é conta, aí é cálculo. Vamos lá. Na matemática, a média geométrica é um tipo de média, ou aproximação, né, nem sempre isso dá exato, que indica a tendência central ou valor típico de um conjunto de números usando o produto dos seus valores. A média geométrica é definida como a enésima raiz da multiplicação dos termos, em que n é a quantidade de termos. Logo, nós temos isso aí. Por exemplo, é muito usado em cálculos de porcentagem, percentuais, relacionados também a esse exemplo que eu usei anteriormente, a taxas, taxa de juro ou taxa de desconto. Lembra que eu dei um exemplo na matemática financeira, o pessoal que veio aí? Simples, né? Que a maioria das pessoas sabem, mas que pode gerar uma pegadinha, dependendo que é o acúmulo de taxas, né? Ou taxas consecutivas, que vai gerar depois o chamado, falando cotidianamente, juros sobre juros. Por exemplo, uma pessoa investiu 20% num determinado mês, né? 20% de um determinado valor. E aí depois incide sobre esse valor 20% de novo. Aí qual é o acúmulo total? Então tem gente que fala, soma 20 mais 20, então é 40, mas isso não é real, né? Tá certo? Então vamos supor aqui um exemplo parecido, não igual, mas parecido. Vamos considerar um aumento de salário sucessivo de 15% no primeiro mês e 12% no segundo mês e 21% no terceiro mês. Então, sei lá, o cara ganha um valor lá por mês. Ele ganha R$6.000. E aí, ele teve um aumento de 15% no próximo mês. Então, os 15% vai incidir em cima dos 6.000. Mas os próximos 12% vai incidir sobre o valor já ajustado, né? O valor somado, com os 15% a mais. E depois, os 21% acumulado também. E se ele me pedir uma média desse aumento salarial, qual é a média? Ou seja, o que eu vou obter de resultado depois que eu fizer essa média geométrica aqui? Eu vou obter como resultado que, ao invés de ter aumentos diferentes, por exemplo, no primeiro mês ter aumentado 15, no segundo 12 e no terceiro 21, se nos 3 meses, no primeiro mês, ele tivesse aumentado o resultado dessa conta, dessa média. No segundo mês, a mesma porcentagem, o mesmo valor percentual. E no outro mês, o mesmo valor percentual, sem fazer variações, de 15 para 12 para 21. Sempre incidindo na mesma taxa. Eu chegaria no final com o mesmo resultado. Tá certo? Então vamos supor, vou inventar um valor final aqui. Vamos supor que um cara tinha um salário inicial aqui, que eu não sei quanto que é, X. E aí incidiu 15, 12 e 21 de aumento sobre ele. E no final ele
terminou aqui no final do terceiro mês com um resultado salarial de R$8.000, beleza? Tô falando que eu não sei quanto que ele ganhava lá no início, para não precisar fazer a conta, tá? Beleza. Se eu fizer essa conta do jeito que foi dado, do jeito que foi dado ali, ó, eu cheguei a um valor de 1,1594, né? Que é isso o 1 representa o 100%, mas em termos percentuais eu teria aproximadamente 16% de aumento aí, tá certo? Por que o 16, Anderson? Porque 1,1594 representa o aumento de 100% somado já. Mas lá na matemática financeira a gente sabe que se incidir individualmente, vai dar 15,94%. Beleza? Porque o 1 representa 100, não representa? Estão entendendo? Beleza. Isso, eu quero dizer o seguinte, que mesmo não sabendo o salário dele aqui, se eu incidisse aproximadamente 16% no primeiro mês, 16% no segundo mês e 16% no terceiro mês, ele chegaria com os mesmos R$8.000 aqui no final. Tá certo? Beleza? Então, essa média geométrica, ela transmite isso aí. Isso indica, se aplicarmos 3 vezes consecutivas a taxa de 15,94%, isso corresponderá ao aumento sucessivo dos 15, depois 12 e depois 21. Beleza? Isso que a média geométrica traduz. Ok? Ah, boa, né? Como que eu vou chegar? São 3 aumentos, então percebam que o índice da raiz é 3, né? Porque são 3 aumentos sucessivos, 3 meses. Como que eu vou saber quanto é a raiz cúbica de 1, então pode ser usada também ou aquela tabela de matemática financeira, ou ele indica o valor de 3 raízes ali para tentar me confundir, tá certo? Algumas raízes onde eu vou usar somente uma de verdade. Beleza? Mas eu não, de fato, a gente não conseguiria fazer a raiz cúbica disso no braço. Tá? Beleza? Vou fazer um intervalinho e a gente volta.